Maria Mulambo quase matou ele porque ele tocou nas coisas dela sem autorização. É fofoca com pipoca, então pegue a sua. Aqui nesse canal a gente conta as melhores fofocas religiosas e sobrenatural. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo para que esse conteúdo possa ser entregue para o máximo de fofoqueiros possíveis. E se você de casa tiver uma fofoca quente, forte, gostosa para a gente, manda seu relato aqui, ó, nessa rede social. Agora vamos para a nossa fofoca. Então pega a sua pipoca. Mas antes de mais nada, você quer pedir peça, mas peça direito e outra. Nunca brinque com gente morta. Assunta! Há bastante tempo atrás assim, ele era muito rebelde lá dentro da igreja. Hoje em dia, 15 anos depois assim da sua existência, ele cultua a natureza, né? As medicinas lá naturais. Ele tem muita devoção pelos deuses e pelos guias dele. Mas na adolescência, isso era muito complicado. Beleza! Então, quando ele tinha 18 anos assim, estava perto de completar um ano de falecimento do pai dele. O pai dele que era católico, e aí ele ficou muito rebelde depois, né, da morte do pai dele. Já a mãe dele era umbandista e sempre ensinou muita coisa pra ele e sempre protegeu ele da forma que ela podia, fazendo macumba. Eu gosto. Um belo dia então ele conheceu um primo dele lá, que era um primo dele muito distante, que ele nunca tinha visto, e esse menino também era da Umbanda. Só que ele tinha um jeito assim muito estranho de ser, tipo doido. Só que o jeito que esse primo dele tratava em espiritualidade era algo assim muito invasivo, desrespeitoso, agressivo, muito diferente do que o jeito que a mãe dele ensinou para ele. Quando a mãe dele incorporava era algo assim muito tranquilo, trazia paz, amor, equilíbrio para dentro de casa. Já com o primo dele não, era totalmente ao contrário. Era algo pesado assim, agressivo. Alguns conselhos até eram bons, era legal, mas no geral era tudo coisa assim de vingança, de querer derrubar as pessoas, de querer matar. Misericórdia! Olha aí, chegou, me arrepiei todo, tá repreendido. Assunta! Um belo dia então, eles assim entediados de ficar dentro de casa, eles decidiram dar um rolê por aí. E aí eles foram em um terreiro perto da casa do primo dele. Gente, quem é que vai dar rolê dentro de terreiro? Não, tanta coisa por aí, uma praça, um shopping, uma praia, não sei. Você vai dar rolê dentro de terreiro? É mole! Esse terreiro então era de 2 andares. O andar de cima era de gira de direita e o andar de baixo era de gira de esquerda. E nesse dia ia ter gira de direita, com alguns malandros, alguns baianos e alguns boiadeiros. Espia! E daí então esse primo dele incorporou com o malandro, né? O malandro dele. Aí esse malandro chegou nele e falou assim: ô meu filho, vai lá no andar de baixo para poder pegar a minha bengala, por favor, por obséquio. Esse menino foi lá então, pediu autorização, né, para o dono lá do terreiro, né, o dono da casa. O cara deixou e falou assim: não, meu filho, pode ir lá embaixo para você, tá de boa, tá ligado, tá tudo tranquilo. Mas se ligue, a luz você acende pelo lado de fora da casa, viu? Você vai do lado de fora e acende a luz. Então esse menino foi, desceu, acendeu a luz. Quando ele entrou, gente, pense em um ambiente, uma sensação, uma energia, uma aura que aquele lugar tinha. Era como se aquele ambiente pegasse ele assim, ó, e abraçasse ele. Nunca mais ele esqueceu dessa sensação assim. Era tudo muito bonito, tudo muito chamativo, tudo muito organizado. Era tudo muito perfeito e ele não queria nem mais sair daquele lugar. Eu tô me imaginando aqui nesse lugar e tô me arrepiando todo. Nossa, que delícia! E daí então ele viu um quadro assim de Maria Mulambo, e era a mesma entidade que trabalha com a mãe dele. Eu já tô até prevendo aqui já, velho. Meu Deus do céu. Ai, esse menino, por que, velho? Por quê? Esse menino foi lá então, ele pegou o quadro, pegou o quadro. Aí ele ficou olhando assim o quadro de Maria Mulambo. Ele ficou passando a mão no quadro. Ele passou a mão na parede também para poder sentir a textura assim da parede. Aí ele ficou observando tudo, né? Ficou lá observando tudo, muito encantado. Aí ele devolveu o quadro e só depois disso que ele lembrou da bengala do malandro. Aí ele foi lá, pegou a bengala. Quando ele pegou essa bengala, ele viu o trono. O trono de quem? De Maria Mulambo. Eu gosto.
Ele ficou irradiado para poder sentar nesse trono de Maria Mulambo. Só que aí ele pensou melhor com ele mesmo e falou assim: rapaz, meu povo, é melhor não, né? Eu já mexi em muita coisa aqui que eu não podia, já mexi em tudo, então é melhor eu ir embora. Aí ele foi, apagou a luz, pegou a bengala e botou para o andar de cima. Assunto! A gira então seguiu normalmente assim, tudo muito tranquilo. Quando acabou essa gira, que eles saíram dessa gira, foi aí que o babado começou a acontecer na vida dele, moleque! Assunto! Eles decidiram sair para beber com os amigos deles. E daí então eles foram cortar caminho por dentro de uma comunidade que é perto da casa do primo dele. E sem saber, mulher, tava tendo troca de tiro entre facções dentro dessa comunidade. Ai, meu Deus, fico nervoso. Ô, mulher, foi um rebuceteio, um pega pra lá, um corre de lá, um pega pra capar. E quase que esse menino leva um tiro. Assim, coisas leves, só tá começando. O menino bom simplesmente pegou esse negócio assim, piu, 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 e colocou na cabeça dele. Como ele era o que estava menos bêbado, né? Ele conseguiu lá conversar com os caras, trocar umas ideias com os caras e conseguiram sair dali. Enquanto isso, o primo dele começou a incorporar. A cada 2 quarteirões que eles andavam, o primo dele incorporava. Esse homem, ele ficou eufórico da vida, revoltado com tudo isso e queria já ir embora pra casa. É babado! O primo dele então insistiu para eles tomarem uma saideira antes de ir embora. E esses homens eles já tinham virado garrafa de uísque, garrafa de vinho. E daí ele foi e falou assim: ó, é só mais uma cerveja e depois a gente vai embora, porque já são 3 horas da manhã e eu quase levei um tiro. Eu gosto! Esse primo dele foi lá e levou ele para um lugar que tinha segurança na porta, logo na entrada. Deram uma comanda assim para ele. Ele achou tudo isso assim muito estranho, mas mesmo assim ele entrou. A entrada era R$30, mas ele falou que eles tinham direito de pegar 3 cervejas de graça. Não confia não. Vá pra casa. Ele sentadinho lá de boa, do nada uma mulher chegou, começou a dançar assim no colo dele. E aí ele pensou: rapaz, isso aqui tá muito errado. Foi aí que ele percebeu, não era um bar, era um brega, um cabaré. Eu gosto. Foi aí então que ele falou assim: rapaz, vamos embora, porque isso aqui não vai dar certo não, vamos pra casa. Só que daí já era tarde demais. Por quê? O primo dele arrumou uma confusão lá com segurança, porque ele não queria pagar a entrada. E pra sorte deles, os meninos bons da comunidade tava passando pela frente desse puteiro, desse brega, bem na hora, e reconheceram ele. E daí então começou uma confusão generalizada. Ô, moleque! E simplesmente então ele quase levou outro tiro em menos de 2 horas de relógio. Ele foi lá então, pegou o primo dele aqui pelo pescoço e falou assim: bora, a gente vai pra casa agora, vá, passe na minha frente, seu excomungado, venha, a gente vai pra casa agora. E aí eles foram pra casa. No dia seguinte então, sem ele contar nada para ninguém, esse menino ele começou a passar mal, sendo que ele alega que a saúde dele era muito boa. Ele começou a desmaiar e ele só voltava depois de 2 minutos. Isso começou a acontecer a cada 40 minutos durante 5 dias. E você não foi no médico não, foi, seu? Rapaz, assunto! A mãe dele começou a ficar insuportável, brigava com ele do nada. Vá arrumar o seu quarto, vá lavar a louça, eu já falei pra você ir. Mas isso aí você tem que fazer, né? É sua obrigação. Ok. Ele foi então e questionou a mãe dele: minha mãe, o que é que está acontecendo com a senhora? Que a senhora não é assim. Eu tô tão de boa. Ela já foi respondendo ele, gritando ele: você fez alguma coisa, seu miserável excomungado, e eu vou deixar ela vir, e daí você se vira. Claro, oiê, minha mãe. Eu gosto. E então, mulher, a mãe dele incorporou e Maria Mulambo, ela veio em terra.
Maria Mulambo já chegou em terra gritando ele e acabando com a vida dele. Seu filho da puta, você mexeu no meu quadro, você tocou na minha parede. Eu deveria te matar, eu deveria acabar com você aqui agora. Aquele barracão tinha acabado de ser cruzado com sangue no meu nome. Você é maluco, é? Ainda bem que você não sentou naquele trono, porque senão eu mesma ia destruir com a sua vida. Meu Deus. Calma, deixa eu voltar pro eixo. E ela continuou falando: você tá fudido por isso, mas eu vou tirar isso de você só porque foi sem querer. Mas da próxima vez, eu juro que eu te mato. Estude, aprenda e respeite. Eu tô tendo piedade de você, mas eu tenho certeza que a dona daquele trono não teria. Você quase morreu 2 vezes naquela noite. Tinha gente doida para ver o seu sangue no chão. Agradeça a sua mãe, porque ela sim sabe fazer mandinga de verdade. E aí Maria Mulambo foi embora. Eu tô sem chão já, tô incrédulo. Gente do céu. Gente, é pesado demais, velho. E daí então tudo voltou ao normal, assim como era antes, né? A mãe dele voltou mais calma, tranquila, cheia de amor, cheia de afeto. A mãe dele chamou ele no cantinho para poder conversar. E ele falou tudo que tinha acontecido assim, né? Para a mãe dele. E aí ele foi lá e se afastou desse primo dele. E ele seguiu a caminhada dele sozinho, com os guias deles, com os orixás. E ele agradeceu muito a Maria Mulambo, porque querendo ou não, foi ela que livrou a vida dele. Laroie, minha mãe. Opa aí, velho. Opa aí, velho. Eu quero chorar, pô. Axé, minha mãe. Axé, Maria Mulambo. Laroie, minha mãe. Toda a sua força, sua honra, sua glória, minha mãe. Axé. Muito obrigado. Mas é o que eu digo, quer pedir peça, mas peça direito e outra, não brinca não com gente morta.